Eu estou recebendo um médico aqui hoje que eu conheço há muito tempo, ele, a esposa dele, os filhos, as filhas, o sobrinho, enfim, há muito tempo, que é o doutor Carlos Eduardo Saboia, ortopedista, que está me dando a honra de vir aqui, né, Saboia? Antes era nas colunas sociais que nós nos encontrávamos, quando eu fazia, né? É verdade, Rose, é um prazer estar com você, com todos os teus espectadores, com esse grupo todo aqui que faz todo esse bastidor do teu programa. A gente já aproveitou para se consultar, porque eu acho, doutor Saboia, ortopedista, acho que as pessoas mais têm dor são nas costas, são no ombro, mas eu queria que você me falasse, porque a gente, assim, não sabe nem onde dói, porque dói tudo, né? Ontem eu falei que eu tinha que me alongar, que eu estava do Marcelo, já estava ali, pecado, ai que bom, hoje veio um ortopedista. Mas assim, Saboia, qual, você é um ortopedista, no seu consultório, a cada 100 pacientes que vão, qual é o lugar que a gente mais tem dor? 50%, Rose, é a coluna vertebral. São as dores da coluna vertebral. E se começa pelo pescoço, porque o pescoço é o elemento que suporta o peso da cabeça. E a coluna lombar, que seria o pescoço e a coluna cervical, a coluna lombar sustenta o peso do tronco. Mas as doenças degenerativas da coluna vertebral acontecem tanto na cervical como na lombar. E se fala muito da lombar, a hérnia de disco e tudo mais, e se deixa o pescoço de lado. Tem muitos pacientes que a segunda doença que vai ao consultório do ortopedista é o ombro. Você fala, é o ombro. E muitas pessoas vão ao consultório do ortopedista achando que estão com problema no ombro, e na realidade a patologia é na cervical. Ele tem um pinçamento qualquer, comprimindo uma raiz nervosa e começa a ter dor que pega desde aqui do ombro, se estende pelo membro superior inteiro, braço, antebraço, formigam os dedos da mão. E você não se preocupando com esse sintoma, você acaba deixando passar um problema muito importante na coluna cervical. Porque acontece também na coluna cervical as patologias de má formação congênita, tem gente que tem uma vértebra a mais no pescoço, existem os escorregamentos de uma vértebra sobre a outra. Então, essas patologias de membro superior, que confundem muito o ortopedista, o segredo é examinar o paciente. O segredo de uma doença, o segredo de um diagnóstico... Além de conversar muito, tem que conversar muito também, né, Saboia, com o paciente. Claro. É a conversa, é o diálogo e o exame físico. A clínica é soberana. O exame complementar, como diz muito bem, é um complemento. Mesmo a ressonância magnética. A ressonância magnética te complementa um diagnóstico. Então, quando você tem uma ideia de uma doença clínica e que pode estar levado por um processo de compressão radicular, que é a raiz nervosa, a ressonância é muito importante. Ô Saboia, por que as pessoas têm, assim, tirando uma formação, que talvez você falou que possa ter uma má formação, o que leva as pessoas hoje a ter tantas dores na cervical e, enfim, nos ombros? É alimentação, uma postura, vida louca? O que você analisa de quando você tinha seus pacientes há um tempo atrás, há 10 anos atrás, e hoje? Eu acho que aumentou muito mais as dores, né? O que está relacionado? Eu acho que essa vida corrida, a atenção, a ansiedade leva a isso, com certeza, a muitas patologias. Eu vou fazer aqui um apêndicezinho e dizer o seguinte. A mulher tem 4 problemas. Criança pequena no colo, roupa no tanque, faxina e família. Família por quê? Porque a mulher é sentimental. Então, tudo em torno dela, ela se preocupa e quer cuidar. Com isso, ela vive sob tensão e ansiedade. E homem, a patologia de ansiedade, de angústia que mais leva o homem é uma doença que dá no bolso. Dinheiro. Falta de dinheiro. Então, homem jovem com dor na coluna, principalmente no pescoço e nos ombros, é ansiedade, angústia. Entendeu? Porque o homem é provedor. Então, a grande diferença entre o homem e a mulher é que a mulher, pelos seus hormônios, pelo estrogênio, ela é sentimental. A mulher não faz a guerra, o homem é mais violento, e seu hormônio de testosterona, ele é um problema. O homem mata, o homem estupra, o homem é problemático. Sendo que a mulher, nesse sentido, é muito mais calma. E isso leva a esse mundo atual, imagine o mundo atual, essas tensões são muito mais agudas. Primeiro para os homens, a gente vem de uma pandemia, muita gente perdeu o emprego, estamos vivendo uma época difícil, então imagino as dores
pela situação também, né, Saboia? Porque estamos vivendo uma época difícil. As mulheres acumularam mais serviço, foram para casa, um home office. Então, as pessoas vêm tudo estragada, né? E o marido em casa que não vai embora, que não sai, às vezes é um marido chato, que, aliás, só ajuda e contribui para que ela piore. E aí, quando chega pacientes assim, então você conversando, você analisa. E muitas vezes essas daí é um outro tipo de mudança de vida ou também tem que ter remédio? E quando parte para uma cirurgia, como você diagnostica? Bom, o diagnóstico é através do exame clínico e do exame complementar. Mas antigamente, como eu já estou há 40 anos na lida, você tinha muito poucos medicamentos que trabalhavam na parte tensional, esses ansiolíticos. E hoje já tem centenas de medicamentos que atuam, diminuindo aquele limiar da tensão, que não tira a ansiedade, mas diminuem a tensão. Então, as coisas hoje passaram a ser utilizadas dessa forma. E outras coisas que nós temos hoje, os especialistas, que são os psicólogos, os médicos relacionados à dor. Então, as coisas, de certa forma, melhoraram. Mas o processo degenerativo, eu vi aquele cidadão que me antecedeu, ele falando sobre o Cartigen. Hoje surgiu realmente o colágeno tipo 2, que é do qual ele estava falando, que é muito importante no processo degenerativo. Mas nós também temos os trabalhos de ordem que exigem o esforço físico. Eu estava esquecendo de tomar meu colágeno, vou começar a tomar direto. O colágeno é importante. Vou falar uma coisa agora para você que ele não falou. O colágeno, ele além de atuar no tecido cartilaginoso, no tecido ósseo, ele atua na pele, na musculatura e nos tecidos gordurosos. Então, a verdade é que, não que ele não deixe envelhecer, mas ele retém o envelhecimento. Quem faz uso contínuo do colágeno, ele tem essa vantagem. Função. Tem uma pessoa no YouTube perguntando, tem hérnia de disco de pescoço? Tem. E ela perguntou se essa dor, a hérnia de disco no pescoço, irradia para o braço. Claro, porque do pescoço... Tem uma telespectadora no YouTube assistindo e fez essa pergunta. Do pescoço nascem todas as raízes nervosas que vêm inervar o membro superior. Tanto que se você elevar um elemento... Eu achava que a hérnia de disco era só... Não, a hérnia de disco é cervical, dorsal e lombar. A mais rara é a dorsal. A mais comum é a lombar, mas a cervical também existe muito. E aí a dor irradia, e deve ser uma dor terrível, piora né? à noite. Parece que a dor é dentro do osso, que vai estourar o osso. Você faz essa pergunta para o paciente. A dor é pior à noite? É. Dá a impressão que o teu braço, os teus ossos do braço e antebraço vão estourar. Tenho isso, doutor. Então, e olha, e é muito comum. Chama-se cérvico, pescoço, braque, braço, algia, dor. Cervicobraquialgia. Saboia, nesses casos, a cirurgia é no último dos casos, né? Primeiro tenta todas as possibilidades, de todas as formas, né? 70% das hérnias cervicais ou lombares, 70% das hérnias de disco melhoram com o tratamento clínico. Com o tratamento clínico. E aí... Isso aí também, e tem que mudar um pouco a qualidade de vida, né? Quando chega no seu consultório, que a pessoa está estragada com todas as dores e consegue um tratamento clínico, mas também tem que mudar a postura, a forma de viver, né? Para que não volte com certeza, as coisas, né? Todos os fatores que podem predispor ou desencadear um quadro desse, eles têm que ser evitados. Hoje, a fisioterapia ajuda bastante, essas academias, tudo com muito cuidado, o Pilates ajuda demais, a acupuntura. Isso tudo ajuda, né? A acupuntura é uma outra alternativa muito importante, que ajuda demais no tratamento da hérnia de disco e das próprias lombalgias, que são as dores lombares. O que acontece quando a pessoa... Esses dias até lembrei de uma amiga minha que travou a coluna, não conseguia levantar, não conseguia sentar. O que leva uma pessoa a ter tanta dor que ela trava, Saboia, que ela não consegue nem levantar? É a irritação da raiz nervosa. De cada disco intervertebral, de cada espaço intervertebral, tem um nervinho chamado nervo de Lusca. Esse nervo inerva a própria musculatura paravertebral. Uma artrose leva à irritação desse nervo e, em seguida, a contratura muscular. E a contratura muscular é muito grave porque ela leva um espasmo do músculo, o espasmo leva a dor e você entra num ciclo vicioso de espasmo e dor. Difícil de quebrar o ciclo, tratamento importante, às vezes até um coletinho para fazer a descarga do peso corporal mais sobre o colete e de cobrir sobre a musculatura. É um paciente que você tem que tomar muito cuidado. E depois, quando estiver bem melhor, ele tem que fazer um trabalho de reforço muscular. Reforço muscular. Essas pessoas que vão mais no seu consultório, são pessoas
mais velhas, crianças podem vir a ter essas dores musculares? Não, dor lombar em criança é muito raro. É muito raro. Raríssimo. E quando tem, pode investigar que tem coisa. Outro problema, né? Mais Com sério. certeza, porque a criança é muito difícil ela ter... Primeiro, muito difícil ela simular. Segundo, é muito raro ela ser emocional. Criança, fator emocional, desencadear uma lombalgia por um fator emocional, não existe praticamente. Mas, em medicina, 2 e 2 não são 4. Então, você tem que ficar atento, porque criança com dor lombar tem que tomar muito cuidado com infecção do disco intervertebral. Tem mais perguntas, a gente vai passando. Deixa eu fazer uma pergunta também, Saboia. Uma dor na coluna pode ser um CA em alguma parte do corpo? Nossa, nem fale, com certeza. Pode, né? Olha, dor nas costas, dor na coluna de pessoas com mais de 60 anos, você tem que investigar muito bem. Quando você investiga e não acha nada, pode procurar no homem, principalmente, é o tumor da próstata, que chama-se síndrome paraneoplásica. Você tem um tumor e ela está dando sinal, dando a luzinha, piscando, com dor no corpo. Ou o tumor renal, normalmente. E na mulher, da mesma forma. A mulher pode ter um tumor de mama, que ainda não apareceu, ela pode ter um tumor uterino, um tumor suprarrenal, um tumor de rim também. Então, tem que investigar, você tem que afastar essas coisas. Estavam perguntando também aqui no YouTube da questão da fibromialgia. Tem a ver com dores lombar, a pessoa que não tem dor no corpo todo, Saboia? Rose, fibro é a fibra, mio é o músculo, algia é a dor. Então, fibromialgia. Foi um termo muito interessante, a pessoa que conseguiu juntar isso tudo e fazer, nominar como fibromialgia, que é dor na fibra muscular. Mas por que você tem dor na fibra muscular? Tem que ser investigado. A fibromialgia, ela tem uma origem, que a fibromialgia não é uma doença. A fibromialgia é um sintoma. Então, da onde vem esse sintoma da fibromialgia? Uma síndrome paraneoplásica? Uma doença degenerativa? Uma osteoporose? Então, a fibromialgia, ela vem de algum lugar. Pode ser também psicológico? Total. Ansiedade, angústia. Se a gente fosse ficar aqui conversando, Rose, eu tenho milhares de casos que eu já vi de tudo acontecer. Já vi o paciente chegar na minha frente e falar, doutor, depois que o fulano foi por maços de Deus, minhas dores sumiram todas. Infelizmente, isso não é raro. Não, nessa voz. Não é raro. Mas infelizmente. E até o contrário também, né? Depois que a pessoa partiu, a pessoa fica tão... acontece de tudo, né? E o inverso também, né? É verdadeiro. Né? Então, o inverso é verdadeiro. Tem gente que cai numa prostração e num sofrimento muito grande, porque são as pessoas mais sensíveis, que têm um baixo teor de suscetibilidade de fazer referências e conseguir ter uma resposta mais rápida, hormonal, porque tem pessoas que se deixam abater e tem pessoas que são mais fortes e conseguem se levantar e tocar a vida para frente. Mas tudo pode acontecer. Então, o consultório do médico, não é só na minha área, mas de todas as áreas, está altamente relacionado também ao estado emocional, pelas coisas da vida, pela situação da família, pela situação financeira e principalmente pela ocupação que o indivíduo exerce. Um indivíduo que trabalha o dia inteiro em pé, um indivíduo que trabalha pegando peso, um indivíduo que trabalha em lugares que são totalmente inóspitos, todos esses elementos são importantes. Então, como você falou que a mulher tem 4 motivos e o homem 1, acaba sempre tendo mais pacientes. Um é uma brincadeirinha. Não, estou brincando, mas assim, acaba sendo mais mulheres mesmo que acabam indo no seu consultório com dores? O paciente mais comum a mulher, porque a mulher tem esse trabalho. A mulher tem essa ocupação. Quando ela é jovem, ela tem os filhotes dela. Quando ela fica mais velha, ela tem os netos. E assim por diante. Então, a mulher é a descarga de tudo na casa. Não é verdade? Dos filhos, do marido, da doméstica e das pessoas que trabalham em torno dela. Então, é complicada a vida da mulher. E para a gente encerrar, porque o papo é tão bom, ele vai ter que voltar mais vezes, a osteoporose, principalmente na mulher, que sofre mais com osteoporose que os homens, né? Também nós mulheres, essa questão, ela pode afetar também dores lombares, essa coisa toda? A osteoporose é uma patologia extremamente importante, e tanto que a mulher com dor no corpo, a partir dos 60 anos, você tem que investigar a osteoporose.
E 25% das mulheres do mundo têm osteoporose. osteoporose. Porque é um distúrbio do metabolismo dos seus hormônios. A mulher, ela para de menstruar, ela começa a perder o estrogênio, a suprarrenal, que é uma glândula que está em cima do rim, por isso que já é suprarrenal, ela interfere e entra produzindo o hormônio necessário. Muitas vezes ela não funciona, não produz o estrogênio que fixa o cálcio no osso e ela começa a perder cálcio e desencadeia a osteoporose. Essa é a fisiopatologia da osteoporose. E hoje tem, felizmente, elementos que podem combater esse problema. Então, a mulher com mais de 60 anos, a pergunta importante é quantos anos faz que você está na menopausa? A mulher de 70 anos, a senhora ainda tem os calorões? Tem todo esse sintoma, doutor. Pode ter certeza que ela está faltando estrogênio e ela está desencadeando uma osteoporose. Saboia, adorei te receber. Vou voltar a tomar mais meu colágeno, tá? Não Pode vou voltar. Esquecer. Pode Foi um voltar. prazer te receber aqui, viu? Que você volte mais vezes, viu? Muito obrigado, estou à tua disposição. E manda um beijo pra Isa, hein? Posso fazer um adendozinho para a gente completar? A patologia mais comum, a segunda, é o ombro. E você sabe por que é o ombro? Não. Porque a gente não utiliza o ombro. Não. O ombro é, olá, tudo bem? Tchau, felicidades, ou uma roupa no varal. Então você não faz o final do movimento. E esse final do movimento é dado por um músculo chamado supraespinhoso. Quem tem problema no ombro, vai lá, veja o ultrassom. Tendinite do supraespinhoso. Por quê? Porque ele não é usado, ele degenera de forma aquosa, ele se liquefaz, esse líquido se acumula na bolsa e dá a bursite. Ah, tal da bursite. Tal da bursite. É o tal do zite, né? É o zite, é isso aí. Mas, Rose, de qualquer forma, foi muito bom Você vai voltar para te falar mais do ombro, tá bom? E seria um prazer. E traz o assessor que está ali, né? Muito obrigado.